Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de homenagem aos 60 anos da Petrobras, com a entrega de medalha Tiradentes à Associação de Mantenedores Beneficiários da Petro Ambep. Para compor a mesa, convido o senhor Omar Cardoso Vale, vice-presidente da Ambep. Convidar ainda a senhora Luísa Maria Gomes Botelho, coordenadora de Relações Institucionais com Estados e Municípios do Gabinete da Presidência da Petrobras, neste ato representando a presidente Graça Foster. Convidar também o senhor Walter Vilela Vieira, presidente do Conselho Deliberativo da Ambep. Convidar o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Silvio Cinedini. Representando o Sindicato dos Petroleiros, nosso grande companheiro Francisco Soriano. E ainda, Dr. Bruno Ambrust, presidente da Companhia Estadual de Gás. Convidar o senhor Pedro da Cunha Carvalho, também diretor administrativo da Ambep. Nós vamos agora de pé. Nós vamos ouvir e cantar o hino nacional. Será executado cantado pelo coral da Ambep, sob a regência do maestro José Mirabô.
Normalmente, a solenidade, depois de cantado o hino nacional, a solenidade tem seguimento com a palavra do autor da iniciativa e que preside a sessão. Mas, como no momento da homenagem, a palavra retorna a quem preside a sessão, normalmente, quando sou eu o presidente da sessão, eu deixo para fazer uso da palavra no momento da homenagem principal. Mas é claro que nós temos aqui companheiros e companheiras muito mais autorizados e autorizadas a falar dos 60 anos da Petrobras do que eu. Porque a Petrobras é um esforço do povo brasileiro, mas ela foi sendo construída por aqueles que representavam o povo brasileiro, que são os petroleiros. Então nós vamos... aqui diz que soldado antigo não se mete a voluntário. Então, eu acredito que nós poderíamos passar a palavra para dar início à nossa solenidade ao Soriano, que está ali já com toda a agilidade fazendo as suas anotações, e dizer que é com muito orgulho, com muita honra, que eu passo a palavra ao grande companheiro Soriano. Grande companheiro. Não só pela luta, pela construção da Petrobras, mas também por todas as lutas que o Soriano tem travado, inclusive com muito sacrifício, mas que continua aqui sem arrefecer os ânimos, com a mesma vontade de sempre. Por favor, Soriano. Obrigado, Paulo Ramos. Cumprimentando aqui na presidência dos trabalhos, companheiro Silvio Cinedino, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, companheiro Omar Cardoso Vale, vice-presidente da Ambep, companheira Luísa, a quem eu cumprimento também, a toda a diretoria da Petrobras, demais membros da mesa, porque eu estou num ângulo aqui que não está me permitindo ler aqui os crachás, mas de coração estão sendo saudados. Eu quero saudar todas as mulheres que aqui se encontram, em nome da companheira Zuleide, eterna companheira de lutas sociais, populares, pela defesa da soberania nacional e também pelas causas humanísticas no mundo inteiro que ela abraça, como a causa dos prisioneiros cubanos. Quero saudar aqui, em nome de todos os companheiros presentes, um militante que eu tenho muito respeito. Cada dia eu o admiro e eu quero mais pela sua bravura, que é o companheiro Jair aí do Lloyd. Faço questão, grande companheiro. Paulo Ramos, me permita dar o tom. Primeiro, meu irmão, um tom de alegria, porque eu tenho certeza que aqueles bravos companheiros, como a Zuleide Faria, naqueles idos de 1947 até 53, em certos momentos a gente não acreditava que a gente fosse vencer um inimigo tão poderoso como era também já naquela época o Império, né, o grande capital, que a gente, quando lê a história da emancipação dos povos, vem de muitos séculos atrás. Essa luta vem de antes de Cristo, a luta dos oprimidos contra os opressores no mundo inteiro. Então a gente, quando estuda até mesmo as mensagens de Cristo, de Confúcio, as mensagens de Sócrates,
todas elas são no sentido assim da luta por liberdades, e essa liberdade a gente termina como Sócrates, né, alcançando que é exatamente esse instinto ao mesmo tempo fraternal que o homem tem de se solidarizar, de se unir, mas também contra o instinto animal que é de um explorar o outro. E isso continua, né? E hoje a gente, em meio à alegria que temos de festejar 60 anos de uma luta que a gente acreditava que talvez não conseguíssemos, né? Então o povo fez a gente acreditar não só nele mesmo como nessa causa. A Maria Augusta Tibiriçá, a quem eu peço aqui um aplauso para ela, que foi da campanha do Petróleo é Nosso, ela me ensinou, Paulo Ramos, os 3 princípios que foram essenciais para a gente vencer aquela luta. Ela disse assim: a campanha O Petróleo é Nosso, ela começou baseada em 3 pilastras. Primeira, que precisávamos ter um comando nacional da campanha. E hoje também nós temos um comando nacional, nós temos um fórum nacional que se reúne através de uma plenária nacional, temos as plenárias estaduais. E a capilaridade. E o brigadeiro Rui Moreira Lima, a quem eu também peço com muita justiça também um aplauso muito grande, recém-falecido, um herói da Segunda Guerra Mundial. O Rui Moreira Lima disse, falando sobre a capilaridade da campanha O Petróleo é Nosso, que ele foi também piloto, né, do Correio Aéreo Nacional. Ele disse que ele não pousava em nenhum município brasileiro que não tinha lá um muro, alguma faixa, a campanha O Petróleo é Nosso, que foi cunhada exatamente pela União Nacional dos Estudantes. Ela nasceu então do vigor jovem, né, que imprimiu muito vigor a campanha. E um terceiro aspecto é o que a gente tem que proclamar nessa hora, companheira Luísa, é que foi exatamente a união nacional. Então, meu irmão Paulo Ramos, a gente acha que nesse instante, Silvio Sinedino, temos que unir todos os brasileiros, civis, militares, católicos, espíritas, protestantes, ateus, para poder irmanarmos. Então a campanha do Petróleo é Nosso, ela era ecumênica e suprapartidária. Então reuniu ali, e a companheira Zuleide não me deixa mentir, integralistas e comunistas. Então foi um momento belíssimo em que a gente encontrou o caminho da unidade, o caminho então da capilaridade, o caminho de ter um comando nacional, e a gente venceu. O povo brasileiro mostrou mais uma vez, como mostrou com outras campanhas que nós tivemos, como a de enviarmos, declarar guerra à Alemanha, a derrotarmos o nazifascismo. Foi assim para nós derrotarmos os trustes internacionais. Mas, irmão Paulo Ramos, se nós tínhamos um vigor de buscar, quando nós produzimos 2.000 barrizinhos de petróleo em 1953, por que nós não haveremos agora de nos espelhar naquelas almas heróicas, e hoje, produzindo mais de 2 milhões de barris, a gente poder dizer aqui, sobre o campo de Libra, que o pré-sal é nosso, ninguém tasca. E quero terminar aqui com o lema maior da nossa campanha. Eu peço que todos os companheiros repitam com a gente: leilão, leilão é privatização, o petróleo é nosso e não abrimos mão. Leilão, leilão é privatização, o petróleo é nosso e não abrimos mão. Obrigado, Paulo Ramos, e parabéns, meu caro. Vamos ouvir agora a palavra do presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Silvio Sinedino. Boa noite, companheiros e companheiras. Em nome da companheira Luísa, eu cumprimento toda a nossa mesa, e em nome da professora Zuleide, eu cumprimento especialmente a nossa plateia aqui. Hoje é um dia de festa para todos os brasileiros, porque aquela empresa
que não existia até 1953 e que foi criada, como já disse o companheiro Soriano aqui, no meio das ruas, a Petrobras não foi criada em gabinete. Foi a luta do povo, da população, uma luta que durou muitos anos e onde morreu gente. Foi essa luta dos brasileiros que criou essa empresa, que hoje é essa gigante, que é um orgulho de todos os brasileiros. Por quê? Porque é a demonstração viva e concreta da capacidade de realização do povo brasileiro. Por isso é que a Petrobras é uma empresa especial, ela não é uma empresa comum, é uma empresa de todos nós brasileiros, que nos devemos nos orgulhar dela e temos a obrigação, mais do que a obrigação de defendê-la. Lembrando aqui de novo, se fomos nós que a criamos, já antes da sua criação, a Petrobras sempre teve muitos inimigos e esses inimigos nunca dormiram. Às vezes eles se encolhem um pouquinho quando a gente está mais forte e quando a gente menos vê, eles voltam a atacar. E é o que está acontecendo no momento. Essa empresa hoje, esse gigante, esse orgulho, já ganhamos mais de 2 vezes o Prêmio Nobel da pesquisa de petróleo em águas profundas, somos líderes em tecnologia de água profunda, perfuramos os poços mais profundos e com grande sucesso. O povo tem que estar desperto, não pode dormir, porque, aí como disse já o Soriano, estamos à beira daquele leilão que é um verdadeiro crime de lesa pátria. Vão entregar em leilão, a ANP está propondo no dia 21 entregar um campo de petróleo, que é o maior campo de petróleo descoberto até hoje. Ele corresponde a tudo que a Petrobras já descobriu até hoje. Tem entre 12 e 15 bilhões de barris de petróleo. Nós estamos falando aqui entre 1,2 e 1,5 trilhões de dólares. E por que o governo está fazendo isso? Para fechar as contas do superávit público, tem que fechar as contas para pagar juro da dívida. Então a gente está, olha o absurdo, a gente está empenhando o futuro do Brasil, tem o resgate da dívida social de mais de 500 anos, que a gente tem educação, saúde, transporte, tudo isso a gente está queimando para ganhar 15 bilhões de reais nesse bônus de assinatura, 15 bilhões de reais, esses que não são nem 7 bilhões de dólares. Isso a gente está dando em troca mais de 1 trilhão de dólares. Então, é importantíssimo, eu entendo que o único jeito de barrar esse leilão é a população na rua, é a revolta da população, a população dizendo, não, o petróleo é nosso e não abrimos não. Então é isso aí, companheiros. Quero fechar minha fala aqui, agradecendo essa oportunidade, parabenizando a nós todos brasileiros pela construção da Petrobras, a nós petroleiros por esse gigante que está aí hoje, e chamando a palavra de ordem com a professora. Leilão é privatização. O petróleo é nosso e não abrimos mão. A luta, brasileiros. Antes de passar a palavra para a próxima oradora, eu preciso superar o que eu chamo um pequeníssimo constrangimento, porque nós hoje íamos também prestar uma homenagem a Luísa Maria Gomes Botelho, representando a mulher petroleira, e ela receberia uma moção de louvor e aplauso pela dedicação à Petrobras. Mas estamos vivendo um momento especial, digo de especial na Assembleia Legislativa, porque há um grupo de parlamentares, um grupo que integra a oposição ao governo do Estado, e que eu também faço parte, que vem obstruindo diariamente as sessões, impedindo as votações, na busca da abertura das negociações entre o governo e os profissionais da educação e os servidores da FAETEC. Não é a solenidade aqui, não é o momento, mas
não é possível, não é aceitável, que quando imaginamos que vivemos uma mínima democracia, que não haja o diálogo entre o governo e um setor tão importante para a nossa sociedade, que é a educação. Os profissionais da educação estão em greve, os servidores da FATEC em greve, e o governo reage nas manifestações com o uso de força policial. Então, chega a ser muito deprimente, mas nós manifestamos aqui no Poder Legislativo o entendimento de que é o nosso dever exigir a reabertura do diálogo. E enquanto tal não acontece, em sendo possível obstruir as sessões regimentalmente e obstruir as votações, nós vamos continuar fazendo. E aí, em função disso, nós não conseguimos, mesmo tendo sido incluído na ordem do dia, nós não conseguimos votar a homenagem devida a Luísa Maria Gomes Botelho. Mas que ela se sinta hoje aqui, na sessão dos 60 anos da Petrobras, que ela se sinta homenageada, que teremos a oportunidade de fazer a entrega do diploma. Mas hoje, simbolicamente, você está recebendo do Poder Legislativo Estadual uma manifestação concreta de reconhecimento pelo seu trabalho. Eu passo a palavra a você, meio vermelho, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que você compreende e que vai receber em outro momento o diploma com esta homenagem. Bem, boa noite, deputado, boa noite a todos os presentes. Companheiro Silvio Cinedino, boa noite, obrigada aí pelas palavras de carinho. Soriano também, companheiro de longa luta, como já foi falado. Os representantes da ANBEP, né, o senhor Mar, o senhor Pedro da Cunha, o Walter Vilela, o presidente da SEG, desculpa ter falado SEG, né, mas SEG RJ. Bem, eu queria, antes de mais nada, dizer ao deputado que não tem motivo nenhum, não há nenhum constrangimento. A gente sabe que a democracia dessa casa permite que os deputados tenham essa postura, uma postura nesse momento, né, em solidariedade e aí buscando um caminho com os profissionais da educação, então, sem problemas. Ou a gente volta aqui numa outra oportunidade, ou com muito carinho a gente vai receber o deputado, mais aí o seu chefe de gabinete, o Renan Lacerda, que também é companheiro petroleiro, com muito orgulho a gente recebe lá na Petrobras. Então, oportunidade não faltará. Eu vou ser breve, o Soriano, o Silvio já mencionaram a história da Petrobras. Em nome da presidente, eu quero trazer um abraço ao deputado Paulo Ramos, que não nos surpreende quando propõe uma homenagem dessa, não nos surpreende por causa da sua trajetória que sempre foi de defesa da Petrobras, sempre foi de defesa do patrimônio brasileiro. Então, eu tenho certeza, e é um orgulho para a Petrobras receber uma homenagem vinda do deputado que tem essa trajetória, que tem essa vinculação com a população, com o povo desse país. E já foi constituinte, a gente sabe que hoje representa o Rio de Janeiro, mas representou já com muito orgulho, já fomos todos nós representados num momento tão importante da história nacional. E eu gostaria, então, de, em nome da presidente, agradecer essa iniciativa. É um orgulho danado, muito grande do ponto de vista da gente estar aqui falando da Petrobras, algo que nos emociona quando a gente sabe que essa empresa, como já foi dita, não foi constituída por decreto simplesmente. Foi constituída, sim, mas a partir da iniciativa popular. Nenhuma outra empresa teve nas ruas, em todo o longo da sua história, não foi apenas no momento da criação. A Petrobras, os petroleiros, o povo brasileiro, todos os momentos em que essa empresa sofreu o ataque, e o ataque não foi somente, essa dificuldade não foi somente no momento da sua criação, nós tivemos governos neoliberais
que trouxeram ataques muito mais profundos. Se hoje a Petrobras é essa gigante que a gente assiste, que a gente ainda vai assistir crescendo mais, com todos os cenários que estão por vir, a gente sabe que o cenário da Petrobras é um cenário de crescimento, é um cenário de comprometimento com esse país, com o povo brasileiro, na geração de emprego, na geração de novas tecnologias, superando os desafios. Então, ao longo dessa trajetória, nós tivemos sempre a capacidade de contar com o povo brasileiro, com aqueles parlamentares que têm esse compromisso, com os petroleiros e petroleiras, com pessoas que deram sua vida, que não mais estão entre nós, mas que construíram essa companhia. Então, é com muito orgulho, é com muita emoção que a gente agradece, parabeniza a iniciativa e a gente saúda esses 60 anos da Petrobras, sabendo que essa senhora ainda tem uma vida muito longa pela frente, com muita saúde, com muita alegria. Muito obrigada a todos vocês. Nós temos algumas presenças e vamos anunciá-las. Professora Zuleide Faria de Mello, já tendo sido lembrado aqui pelo Soriano, presidente da Associação Cultural José Marti. Associação Cultural José Marti é uma entidade que promove um esforço muito grande para manifestar a solidariedade do povo brasileiro ao povo cubano. A Revolução Cubana, a construção do socialismo, ideal a ser alcançado talvez por todos os povos. Professor Zuleide, muito obrigado por sua presença. Marcos Vilela de Castro, também representando aqui os servidores do Proderj, é do Partido Comunista Revolucionário. Há aqueles que entendem que a via democrática oferecida ao povo brasileiro talvez não represente um caminho para a construção do socialismo e ainda entendem que o caminho revolucionário, que a via revolucionária há de ser o caminho que o povo brasileiro poderá encontrar para a construção de um modelo que seguramente começa por reconhecer a igualdade entre as pessoas. Henrique Sotoma, diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Obrigado, Henrique. Agora, que aliás tem auditoria da dívida, né? E ele também integra. O Brasil está endividado aí, a cada ano pagando juros e juros e juros e juros, e essa maldita dívida continua crescendo. Então, Guaraci Porto, também engenheiro da Petrobras. Verusca Lima, advogada TBG. Ricardo Ferreira, advogado do Clube de Engenharia. Nós vamos agora, mais uma vez, contar com o coral da ANBEP, que vai abrilhantar a nossa solenidade com as músicas Agnus Dei, Michel Schmidt, arranjo Robert Sterling, Vida de Viajante, Luiz Gonzaga e Júnior Marques, Berimbau, Vinícius de Moraes e Baden-Powell, arranjo Paulo da Horta, Cio da Terra e Itamarandiba, Milton Nascimento e Chico Buarque.
Registrar também a presença de Cérvulo Geraldino da Costa Soares, diretor financeiro da Tur Seguros hoje, mas ex-superintendente de planejamento da Petrobras. Eu vou me dirigir a todos da mesa com alguma intimidade. Embora eu seja muito jovem, mas a idade já me confere essa prerrogativa. Então, Omar Cardoso Vale, vice-presidente da ANBEP, Bruno Ambrusti, caro amigo, né? Presidente da Companhia Estadual de Gás, Silvio Sinedino, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Francisco Soriano, diretor do Sindipetro, Luísa Maria Gomes, Relações Institucionais com Estados e Municípios da Petrobras, pedindo já que transmita um abraço à presidente Graça Foster, Walter Vilela Vieira, presidente do Conselho Deliberativo da ANBEP, Pedro da Cunha Carvalho, diretor administrativo da ANBEP. Nós, na homenagem à Petrobras, pelos seus 60 anos, eu tenho no meu gabinete o Renan. O Renan, que é petroleiro, também fica ali, sempre, né, me convocando em relação às minhas responsabilidades, não só com a Petrobras, mas com o monopólio estatal do petróleo. Renan está ali, mesmo que eu queira esquecer, eu não consigo. Mas eu quero fazer uma saudação a todos os presentes, mas lembrando aqui um companheiro de tantas lutas, que representa outros também, já deixaram o nosso convívio, que é o Ivan Barreto de Carvalho. Um Ivan, vejo aqui, né, a foto do Ivan e fico assim, vendo a minha memória, né, excitada, lembrando da convivência com o Ivan e do que ele representava, do significado do Ivan para os petroleiros em geral, mas para os direitos dos petroleiros, porque a ANBEP é a Associação de Mantenedores e Beneficiários do Fundo de Pensão da Petrobras. Quer dizer, é a garantia de uma aposentadoria com padrões razoáveis de dignidade. Sabemos que os fundos de pensão estão sempre sendo muito assediados, né? A luta pela sobrevivência dos fundos de pensão tem sido uma luta muito dramática, porque esse modelo liberal que vem prevalecendo não suporta muito ver trabalhadores com direitos reconhecidos. Eu ainda estou convivendo aqui com a luta, né, do pessoal do Aeros, pessoal da Varig, apunhalado aí, sem nenhuma comiseração. Então, a ANBEP é a associação que procura garantir esse direito a uma aposentadoria digna aos petroleiros, mas também os 60 anos da Petrobras. Aqui nós poderíamos levar um tempo muito grande falando dos 60 anos da Petrobras e aquilo que a Petrobras representa. Mas o que a Petrobras representa para algo que tem sido muito esquecido, que é a soberania nacional. Um país sem soberania, ele não tem a possibilidade de planejar o seu futuro a partir do presente. Não tem a possibilidade de autodeterminar-se. Um país sem soberania é um país que observa
outros propósitos, mas nunca os sonhos do povo. E o povo brasileiro, quando da criação da Petrobras, o povo brasileiro acreditava naquela época num projeto nacional, num modelo de desenvolvimento que fosse consagrado a partir do controle pelo Estado dos setores estratégicos da economia. E o petróleo, já naquela época, se apresentava como a principal fonte de energia a mover o mundo. Quem estivesse controlando as fontes de energia teria um poder político muito grande. E o povo brasileiro se mobilizou na luta. O petróleo é nosso. Soriano lembrou aqui a nossa Maria Augusta Tibiriçá, que já muito jovem naquela época lutou. Mas poderíamos citar o general Horta Barbosa, que teve uma participação também muito efetiva nessa luta. Mas na luta pela soberania nacional, não é possível deixar de citar também o Barbosa Lima Sobrinho, que ainda criou o movimento em defesa da economia nacional. Barbosa Lima Sobrinho, que escreveu um livro, Japão, o capital se faz em casa. Como é que alguém pode imaginar que um competidor, um país competidor, vá emprestar o seu capital para desenvolver um concorrente? É claro que isto não acontece. Quer dizer, o Brasil tem recorrido aos próprios colonizadores na vã ilusão de que eles vão contribuir para a afirmação da liberdade, da independência. Claro que não vão. Eles vivem explorando cada vez mais e mais aquilo que eles podem. E a Petrobras simbolizou a possibilidade da construção de um país soberano. Só poderá ser socialmente justo se tiver soberania. Existe um filme que eu acho que muitos conhecem, chamado Queimada, do qual eu extraio sempre e reproduzo uma expressão, diz assim: o revolucionário, no filme Queimada, dizia: é melhor ter para onde ir sem saber como, do que ter como ir sem saber para onde. Se nós estamos sempre procurando um caminho a partir da orientação dos países imperialistas, nós não vamos ter saída. E a Petrobras, quando foi criada no dia 3 de outubro de 1953, ainda naquilo que convencionou-se chamar a Era Vargas. Diziam que o Brasil não tinha petróleo. Se tivesse petróleo, não teria a capacidade de explorar. E aí, a Petrobras, com a força e a inteligência do povo brasileiro, não só foi demonstrando que o Brasil tinha petróleo, tinha competência para explorar. E a Petrobras ficou como uma espécie de símbolo da luta do povo brasileiro em busca da sua própria realização, mas sempre sob assédio. Nunca foi tranquila a vida da Petrobras, sofrendo inclusive influências, às vezes, as mais diversas e as mais danosas. Imaginar que chegaram a tentar trocar o nome da Petrobras. Ousaram, né? Petrobrax. Aliás, pelo menos a figura mais evidente, que cumpria ordens, né? Tinha até um nome que não era muito abrasileirado. Mas lembrar que durante anos o monopólio estatal do petróleo foi ameaçado pelos contratos de risco, uma ameaça permanente. Os contratos de risco não observaram uma grande evolução.
Mas a Petrobras faz aniversário no dia 3 de outubro e no dia 5 de outubro nós comemoramos a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88. E a Constituinte o que fez? Restabeleceu o monopólio estatal do petróleo. Não fez apenas isto. Restabeleceu o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a empresa brasileira de capital nacional, juros reais de 12%. A Constituição de 88 não só ampliou e muito os direitos do povo brasileiro, mas criou as condições para a sustentação desses direitos. Os setores estratégicos da nossa economia controlados pelo Estado. E isto prevaleceu por muito pouco tempo, porque logo a partir do momento em que a Constituição pôde ser modificada, a pressão para o fim dos monopólios foi sendo crescente, até que, porque a Constituição só poderia ser modificada a partir do 5º ano, mas não modificações de modo a destruir aquele sistema, modificações tópicas, porque nenhum congresso seguinte era congresso constituinte. Mas vem os ventos liberais e o Estado mínimo começou a prevalecer a partir da eleição de Collor de Mello. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação. E aí foram privatizando tudo, o Brasil empobrecendo, o povo empobrecendo. E como estão a saúde e a educação, aquilo que eles apregoavam? Quanto mais abríssemos mão da nossa soberania, mais direitos seriam realizados. Vem um presidente da República, a partir de 1995, e acaba com o monopólio estatal do petróleo e começa a promover as rodadas de leilão. Acaba com a nacionalização do subsolo e entrega a Vale do Rio Doce. Eu tenho que registrar esse aspecto, porque eu tive a honra de participar da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88. Eu fui constituinte. Talvez poucos possam registrar com tanta clareza a luta que foi para a nacionalização do subsolo. Mas foi uma luta muito grande, porque o território brasileiro, as áreas promissoras em minerais, etc., já estavam com alvará de pesquisa e lavra distribuído para multinacionais. A British Petroleum, uma empresa inglesa, tinha no território brasileiro alvará de pesquisa e lavra de áreas que, somadas, davam um território maior do que a Inglaterra. Eles tinham aqui um controle de parcela do nosso território numa dimensão superior ao próprio seu país de origem. Eu sempre que falo isso, rendo uma homenagem aos nossos geólogos, Coordenação Nacional dos Geólogos, trazendo as informações. E foi uma luta muito grande, porque o subsolo brasileiro ainda é identificado como o mais promissor no mundo, em quantidade, em qualidade e em diversificação. Não há nenhum país no mundo que tenha no seu subsolo tantos minerais quanto o Brasil. As telecomunicações foram, vamos aí, o Brasil é o mais caro do mundo. A telefonia, o povo paga. A empresa brasileira de capital nacional praticamente está extinta, porque as empresas principais que têm ações na bolsa já são controladas pelo capital estrangeiro. O Estado perdeu espaço, o empresariado brasileiro também perdeu espaço,
E nós estamos... Então, se o subsolo brasileiro é o mais rico do mundo em quantidade, qualidade e diversificação, a Petrobras demonstra que o nosso mar territorial também é o mais rico do mundo em petróleo. A descoberta de petróleo na camada do pré-sal. Mas é muito petróleo. E aí, era de se imaginar que diante dessa realidade, os governantes seriam movidos de tal brio, de tal compromisso, que eles tudo fariam para assumir o controle exclusivo da exploração dessas reservas em homenagem ao povo brasileiro, em homenagem à nossa soberania. E aí, nós ficamos surpreendidos diante desse quadro. Eu me lembro que na Assembleia Nacional Constituinte tinha um deputado pelo Paraná, que ele disse uma vez uma frase que na época dos debates todos nós passamos a repetir a frase que ele disse. É Nelton Friedrich. Ele disse o seguinte: piores do que os gringos que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Expressão que ele usou. E aí nós vemos que a dependência é tão grande, a submissão é tão grande, que brasileiros nos quais muitos confiaram e acreditaram têm acesso ao poder e se comportam contrariando aquilo que seria a possibilidade da construção de um país justo a partir da soberania. Vamos vendo a continuidade das rodadas de leilão. Agora o Campo de Libra, aqui, estamos na solenidade hoje, e daqui a alguns dias, a maior incidência de petróleo já descoberta no mundo vai para a Bacia das Almas. E como será possível, então, mobilizar o povo brasileiro para a definição de um projeto nacional a partir do controle pelo Estado de um setor tão estratégico da economia, enquanto outros países vão demonstrando a redução de suas reservas, o Brasil, através da Petrobras, através dos petroleiros, vai ampliando e em muito as suas reservas. E o petróleo, durante muitos anos ainda, vai continuar sendo a principal fonte de energia a mover o mundo. E é exatamente por isso que algumas potências hegemônicas têm até a capacidade de assaltar países, assalto à mão armada, assaltam um país inteiro, sem qualquer preocupação com a vida da população. Então, hoje, quando nós estamos aqui homenageando a Petrobras, nós somos até saudosos da luta no final, na década de 40, início da década de 50, quando o povo consciente foi para a rua dizendo: o petróleo é nosso. Então, como é que nós vamos fazer hoje diante desse desafio? A população começa a se manifestar, começa a ir para as ruas fazendo reivindicações. É o passe livre? Muito bem. Mas em qual momento o povo vai para a rua para exigir o fim das rodadas de leilão? Em qual momento? Porque nós estamos diante de um óbvio que os governantes desse óbvio não se apropriam. Qual é a força política que impõe a submissão? Porque eu não posso acreditar que
entrega seja algo produto da vontade e não da submissão, ou então de uma avaliação equivocada da impossibilidade do enfrentamento. O que é possível? Então, quando eu vejo, e aí, esta é a razão também da homenagem à Petrobras, é homenagear os petroleiros que continuam lutando. É duro estar na frente ali do edifício sede da Petrobras, ou em qualquer, eu falo, na refinaria Duque de Caxias, e perceber que aqueles que conduzem o modelo foram capazes, inclusive, de enfraquecer a resistência dos petroleiros com um novo modelo de gestão, as terceirizações. Uma parcela grande de quem trabalha na Petrobras não é uma parcela de trabalhadores considerados petroleiros. E aí, ali na porta, alguns abnegados, com um panfletinho aqui, um panfletinho ali, um carro de som. O petróleo é nosso. Manifestações feitas na hora do almoço, onde a movimentação é maior, e muitos manifestam apoio à luta de uma forma tão discreta, expressando também o temor do assédio, quer dizer, o controle interno. Então, eu hoje, para comemorar os 60 anos da Petrobras, vou entregar a medalha Tiradentes à entidade que representa aqueles que já, os que estão no serviço ativo, mas especialmente é uma homenagem àqueles que contribuíram e já estão, mesmo em sendo militantes, mas já cumpriram com as suas tarefas, com os seus deveres ao longo de muitos anos. Então, homenagear a associação dos mantenedores. Mantenedores são todos, mas a gente vê aqui, né, os cabelos brancos, né, dos membros da direção. A conclusão é imediata. São aqueles que já deram a sua vida para a construção não apenas do nome da Petrobras, mas para a afirmação da existência de um caminho. É possível construir um país soberano, é possível construir um país socialmente justo, é possível construir um país que tenha independência. E a Petrobras há ainda de ser esse caminho. Então, eu não vou aqui, eu não tenho a mesma competência, falar as palavras de ordem, já faladas aqui pelo Soriano e pelo Sinedino. Leilão é privatização. Leilão é privatização. O petróleo é nosso e não abrimos mão. Parabéns a todos, parabéns à Ambep, obrigado ao Corão. Cadê o... Vamos lá, chama aqui. Mas eu quero chamar todos da Ambep, que vai receber a medalha aqui da gente. Vamos lá. Pode chegar. Aqui, ó, nesse espaço. Isso, vai ficar uma foto. A foto tá saindo. Cadê? Tá todo mundo aqui. Tá. Deixa eu ficar aqui. E você tá acertando de novo. Aqui.
Vamos ouvir então o representante da ANBEP, que vai receber, que vai usar da palavra. Pode Walter Vilela Vieira, que vai nos honrar com... Se quiser falar da tribuna, pode. Pode falar da tribuna. Vai falar daqui? Senhor presidente de nossa sessão especial pelo aniversário de 60 anos da Petrobras. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento a esta casa, que tem uma incumbência das mais sérias possíveis. Toda vez que nós nos reunimos em 2, 3 pessoas, é necessário um acerto do comportamento entre elas. A simples é feita no diálogo. Quando a coisa começa a aumentar, o número de participantes aumenta, é necessário algo por escrito. Essas são as regras do jogo. E esta casa é especialista nas regras do jogo. É um pessoal das mais diferentes composições e posições se reúnem aqui para estabelecer o que pode e deve ser feito em prol desse estado do Rio de Janeiro. É o meu parabéns a todos, embora eu saiba das dificuldades que nós temos. Isto aí é um exemplo do trabalho que é necessário para a sobrevivência de um estado, de uma nação. Não é um grupo que vem aqui se divertir, se distrair, é um grupo que vem fazer um trabalho sério, e é nosso aplauso para esse grupo. É um trabalho sério e que nós devemos respeitar. E não devemos esquecer as outras coisas que acontecem. Nós temos visto uma série de propostas, uma série de posições falando sobre o problema do petróleo. Pra vocês terem ideia, alguém disse há pouco tempo num desses jornais de grande circulação que nós não sabemos construir refinaria, por isso temos que contratar fora. Meus amigos, nós nunca soubemos construir refinaria e temos as nossas refinarias aí funcionando a pleno vapor, sem o menor problema. Por que essa mania de dizer que nós não sabemos nada? Nós tivemos aqui a oportunidade de ver um grupo vestido de preto, que está ali, que sozinho não faria nada. Foram treinados, preparados e orientados por uma pessoa e nos apresentaram um volume de sons que agradou a todo mundo. Isso porque, escolhidos os personagens, selecionado o treinamento, puderam fazer isso com a maior facilidade do mundo. Vocês não sabem, mas a produção de petróleo em terra na Bahia foi feita com gente que capinava e cortava a cana. É possível um negócio desse? Foi possível. E só foi possível porque essa gente foi toda treinada, preparada, com gente que veio de fora, ajudou o crescimento do petróleo, da exploração, e foi um negócio que deu certo. Isso aí vem se repetindo em todos os pontos. Nós, no início, chegamos a produzir 200 mil barris em 3 dias. Tivemos que parar a produção porque nós estaríamos depletando o reservatório, perdendo produção de petróleo futura. Mas saímos da Bahia, viemos para a plataforma continental, em pouco tempo chegamos a 500 mil barris. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Quem falou isso, gente? Em 1984, nós investimos na bacia de Campos 5 bilhões de dólares. E nós não tínhamos dinheiro. Como é que apareceu esse dinheiro? Apareceu porque o dinheiro existe e continuará existindo. Fizemos uma associação com a Venezuela para 40% de dinheiro venezuelano para construir uma refinaria no Nordeste. Vocês viram esse dinheiro? Esse dinheiro não veio e nunca virá.
porque ninguém tem interesse de fazer isso. Mas nós estamos fazendo a refinaria mais cara, com mais tempo, mas estamos fazendo. Então, o milagre do petróleo é o nosso milagre. Nós é que temos feito tudo. E isso aí, gente, está sendo feito e vai continuar sendo feito. Nós não podemos vender as nossas reservas. Esse é o problema, que eles já trocaram aqui. Eu só vou en passant, Libra. Por que nós vamos vender essa reserva? A troco de quê? O barril de petróleo hoje dá $50 líquido de lucro. Nós estamos produzindo 2,5 milhões, $50 cada barril. Vocês veem a fortuna que nós temos aí. E no tempo que nós construímos Bacia de Campos, o petróleo valia $1. Nós tivemos uma compra na Venezuela de 70 centavos de dólar o barril. Era um valor ínfimo. Hoje já está acima de $100. Então, há dinheiro, há recurso, e há gente para fazer, e gente para ser contratada para fazer. Esse aqui é o grande problema. Nós não podemos baixar a cabeça e achar que não podemos fazer nada. Isso aí é uma balela. Nós temos condição de enfrentar tudo isso e produzir da área do pré-sal e chegar a uma condição de ter um futuro do país, que sempre o Brasil é um país de futuro. Sim, é país de futuro, é país de amanhã. Mas nós temos que pensar que isso pode ser feito e deva ser feito. Eu não podia deixar de falar isso para vocês, porque pessimismo é um negócio que nós devemos esquecer. Pensar só no otimismo. E pensar no otimismo vem a nossa associação. Por que criaram uma associação de aposentados na Petrobras? Preliminarmente, era para manter viva aquela essência de trabalho, a convivência. Este foi o primeiro ponto para ser pensado. Hoje, a coisa é um pouco maior. Nós temos cerca de 70 mil aposentados na Petrobras. A Petrobras, numa certa hora, teve que criar uma fundação. Por que criou essa fundação? Para evitar que os seus técnicos migrassem para outras empresas, que já previam o problema da vinda de novas técnicas e novos exploradores de petróleo aqui no Brasil. Também não se concretizou, mas de qualquer forma, isso foi feito. Nós temos então um grupo que pensou na fundação dessa nossa associação. Criamos, fomos devagarzinho, começamos com 152 solitários que fizeram na Avenida Presidente Vargas a nossa associação, e ela hoje tem 34 mil associados, sendo que desses 34 mil, 23 mil são aposentados e 13, 14 mil são da ativa. Eu tenho brincado sempre com o pessoal da ativa acredita mais numa aposentadoria, numa associação que é de aposentados, do que os próprios aposentados. O aposentado é um bicho estranho, não gosta de se associar, não quer saber de mais nada, mas ele está se esquecendo que aquela empresa que criou a fundação, a Petrobras de nosso tempo, não é a Petrobras de hoje. As cabeças que dirigem são outras. Os pensamentos dessas cabeças são diferentes daqueles que criaram a Petrobras que cresceu e chegou até esse ponto. O que nós poderíamos fazer? Há uma necessidade de uma luta constante. De todas as fundações que nós temos no Brasil, nós temos hoje cerca de 80 mil ações na Justiça, todas elas tentando manter o direito de seus associados. Na Petrobras é a mesma coisa, nós temos menos, nós temos cerca de 20 mil ações contra a Petrobras, contra a Petros, tentando manter aquilo que era nosso direito. Porque eles se esqueceram que quando fundaram a fundação, havia necessidade de manter o pessoal. Hoje, eles acham que não precisam mais. O deputado falou no problema da terceirização. Vocês sabem quantos terceirizados tem na Petrobras hoje? São 320 mil. 320 mil tirados daquela área importante do petróleo realmente. É um pessoal de ajuda, mas são 320 mil que não tem as mesmas vantagens que tem o pessoal da Petrobras. Essa é uma diferença que a gente vai ter que trabalhar para conseguir modificar isso. Então, o problema
da nossa fundação, além de manter o convívio, manter viagens, manter festas, nós temos ainda que manter os nossos direitos, que a empresa de hoje, a instituidora, está tentando tirar. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Essas ações que nós temos na justiça já estão devagarzinho, chegando a posições melhores, e a justiça está reconhecendo, embora lentamente, os nossos direitos, e graças a Deus há uma compreensão bastante grande da justiça, um estudo bastante profundo do que está acontecendo, e temos melhorado, e esperamos melhorar, e vamos reaver os nossos direitos, que não são poucos, e continuar a manter essa luta pela grande instituidora que foi nossa, no nosso tempo, a Petrobras, e a Petrobras de hoje. É uma luta constante, por isso a existência dessa associação e de outras mais criadas em todo o Brasil. É uma questão de sobrevivência à existência dessas associações. Por isso estamos lutando junto com o petróleo e junto com a justiça para conseguir nossos direitos. Muito obrigado. Bom, nós vamos agradecer então a presença de todos, agradecer ao nosso cerimonial, aqui nossa taquigrafia, segurança, pessoal da Copa, todos aqueles que... Hein? Muito bem, Jair. Obrigado, Jair. Na verdade, não é só o petróleo, não são só os resultados financeiros do petróleo. É o poder político, a força política que o controle do petróleo enseja. Então, agradecendo muito a presença de todos, todos estão convidados para um coquetel aqui, no Salão Getúlio Vargas. O Saguão Getúlio Vargas, TV Alerj transmitiu ao vivo a nossa solenidade, agradecer também aos nossos companheiros da TV Alerj. Então, salve a Petrobras, salve o monopólio estatal do petróleo. Salve. Como é que é? Leilão, leilão, é privatização. Leilão é privatização. O petróleo é nosso e não abrimos mão. Leilão, leilão, é privatização. O petróleo é nosso e não abrimos mão. Salve a Petrobras, salve a soberania nacional.